Olá, pessoal. Vamos então dar seguimento à disciplina de Fundamentos de Eletroquímica. E antes de começar a parte de eletroquímica propriamente dita, vamos fazer uma revisão sobre termodinâmica, iniciando sobre equilíbrio químico. Ok. Então a gente gostaria de iniciar falando sobre equilíbrio químico. A condição de equilíbrio para sistemas químicos podem ser descritas de duas formas. A primeira forma, sobre uma abordagem termodinâmica, onde a gente relaciona os princípios extremos. E o que seria isso? Seria basicamente a extremização de alguns potenciais termodinâmicos, como a entropia ou a energia livre de Gibbs. Se a gente pensa no sistema isolado, a condição de equilíbrio é alcançada quando a variação de entropia é atingida o máximo valor possível. Ou seja, apenas a segunda lei descreve esse sistema e a condição de equilíbrio. Então a gente tem uma maximização da entropia, baseado na segunda lei da termodinâmica. Mas a interface eletroquímica, ela não é um sistema isolado, é um sistema que troca matéria e energia com as vizinhanças. Então a gente tem que escrever essa condição em termos da energia livre de Gibbs. Então existe uma correlação direta entre a maximização da entropia com a extremização da energia livre, que é a minimização da energia livre quando a entropia é maximizada. Essa relação é uma relação conhecida, então a gente pode escrever aqui termos como é que essa variação da energia livre varia em relação ao tempo. Nada mais é que menos T ds dt, que é menor ou igual a zero. Ou seja, quando a entropia aumenta mediante a segunda lei, necessariamente a gente tem um arraste da energia livre para um ponto de mínimo, resultando na condição de equilíbrio quando a entropia atinge seu valor máximo e a energia livre atinge seu valor mínimo. Nesse caso, a variação de dg e a variação de ds tem que ser igual a zero, porque ambos são constantes. E eu vou mostrar para vocês, ainda nessa aula, que essa condição de equilíbrio resulta numa condição muito importante, que é a equalização dos potenciais químicos das espécies entre fases diferentes ou entre fases. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vai escrever e a gente quer entender como que isso acontece e descrever a energia livre da reação total em termos dos potenciais químicos das espécies que contribuem no sistema. A gente sabe também que esse equilíbrio químico ele não é um equilíbrio estático ou um equilíbrio físico, ele é um equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico basicamente é ditado pelo princípio da reversibilidade microscópica ou balanço detalhado, em que diz que a velocidade de ida e de volta desse equilíbrio químico são iguais. Então, as velocidades de ida e volta iguais, ou seja, V1 é igual a V menos 1. A gente vai observar então que quando a gente atende essa condição de equilíbrio, a gente pode relacionar a energia livre da reação a um estado conhecido, que a gente fala que é o estado padrão, e como que esses desvios desse estado padrão gera, né, um deslocamento do equilíbrio para a esquerda, para a direita e assim por diante, que a gente já conhece também como o princípio de Le Chatelier-Brown. Mas vamos começar aqui falando sobre uma reação genérica e a partir daí estabelecer essas relações de equilíbrio. Então considere aqui
uma reação genérica, tá? Uma reação genérica do tipo coeficiente estequiométrico de A mais coeficiente estequiométrico de B mais o B, ambos na fase gasosa, resultando no coeficiente estequiométrico de Y, a formação de Y, mais o coeficiente estequiométrico de Z, a formação de Z. Então, só relembrando aqui, essa reação genérica está acontecendo numa fase gasosa. Muito bem. Para descrever essa reação, a gente define uma propriedade muito importante, que é a extensão da reação. É uma propriedade mais geral e mais fácil para descrever as equações depois. Então, vamos definir a propriedade extensão da reação como psi, que tem unidade de mol. Então, se a gente pensar nos reagentes, como que a gente escreve essa variação de mol? Então, o número de mols dos reagentes vai ser igual ao número de mols dos reagentes no estado inicial, menos o consumo desses reagentes, que pode ser dado pela extensão da reação. Então, tem que ter a estequiometria desse reagente vezes o psi. Já os produtos, a gente pode escrever isso em termos número de mols de produto vai ser igual ao número de mols de produto no estado inicial. Agora, como é produto, ele tem que estar formando, né? Então é mais coeficiente estequiométrico do produto vezes a extensão da reação. Então aqui o menos indica consumo e o mais indica formação. Perfeito. Então, como a gente quer a variação dessas propriedades, a gente tem que derivar isso. Então, o que a gente tem seria a variação do número de mols dos reagentes vai ser igual. A variação do número de mols do estado inicial dos reagentes é uma constante, então é zero. Então vai ser menos μ de R de psi. E dos produtos, a mesma coisa. A variação do número de mols de produtos vai ser igual a mais μ de produtos de psi. Ok, então a gente tem como que essa relação de variação de número de mols para uma reação acontece, descrito em termos da extensão da reação, mas a gente quer relacionar isso, obviamente, com a energia livre da reação. Como que isso a gente engloba, né, dentro da energia livre da reação. Depois a gente põe na condição de equilíbrio para ver o que acontece. Para isso, a gente tem que usar a energia livre, né? Então a energia livre é uma função de estado. Então, sendo G uma função de estado, a gente tem que lembrar então que ela pode ser descrita por uma diferencial exata. Como que a gente abre então a energia livre em termos de uma diferencial exata? Ficaria assim: dg é uma função, só relembrando, né? G é uma função que depende das variáveis naturais aqui: temperatura, pressão e número de mols, uma espécie J, por exemplo. Então a gente pode escrever essa variação de G em termos de dt, dp e dn. Isso é escrito dessa seguinte forma, então seria del G, del T, para a pressão, número de mols constante, dt, mais del G, del P, temperatura, número de mols constantes, dp, mais somatório, del G, del N de J,
ou seja, para diferentes espécies, né? dN de J, para agora temperatura, pressão, N de K diferente de J. Então, o que essa equação nos diz? Olha, se eu variar temperatura, ou variar pressão, ou variar o número de mols de uma espécie, como isso afeta o nosso DG, nossa energia livre de Gibbs. E ela é balanceada por números, por pesos relativos, em que a gente tem a variação de energia livre em temperatura em relação à pressão e em relação ao número de mols. É basicamente isso que essa equação diz. Relembrando as relações de Maxwell, a gente pode escrever esse dg como menos S dt mais VDP mais a somatória do Ni de J dN de J. Lembrando que o Ni de J é o nosso potencial químico dessa espécie J. Se a gente considera a condição de temperatura e pressão constantes, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui também vai para zero, e finalmente a gente chega numa relação da energia livre que é igual ao somatório de todos os potenciais químicos vezes a variação do número de mols para uma respectiva espécie. Se a gente pensar numa reação química, né, que a gente estava discutindo anteriormente, é a mesma coisa que escrever o potencial químico dos reagentes, vezes a variação do número de mols dos reagentes, que a gente já obteve uma expressão, mais o potencial químico do produto, variação do número de mols do potencial químico do produto. Então, a gente está chegando lá, né? Está tentando achar uma relação de energia livre com o potencial químico e a variação do número de mols das espécies que estão ali naquela reação. Então, dg, vamos lá, dg vai ser igual ao potencial químico do reagente. A variação do reagente ali vai ser quanto? Menos a estequiometria do reagente vezes o dxi, né? Mais potencial químico do produto, mais, basicamente utilizando a forma que a gente teve, né? Estequiometria do produto vezes o dxi. Colocando isso em evidência, isso aqui vai ficar igual NiP, NiP menos NiR, deixa eu ver se está certo, NiR dxi. Certo? Vamos ver aqui. Isso. Bom, tá certo. Então, a gente pode agora passar, né, esse cara aqui dividindo o DG e a gente chega nessa expressão. Então, deixa eu só copiar que acho que fica mais fácil de ver. Vai ficar DG igual NIDP menos NIDR vezes DXI. Então, a gente chega nessa expressão que DG, ΔG, ΔXI, a temperatura e pressão constantes, vai ser a diferença desses potenciais químicos balanceados pelos coeficientes estequiométricos. IDP vezes MIDP menos MIDR, MIDR. E isso aqui é a definição da nossa energia livre de reação, que é dada aí, a unidade dela é dada joule por mol. Joule mol menos 1. Muito bem, então a gente conseguiu chegar numa relação entre a energia livre da reação que descreve os potenciais químicos das espécies dessas reações. Na condição de equilíbrio, a energia livre atinge um ponto de mínimo, certo? Então a variação
a energia livre pelo que se a TIP constante tem que ser nula na condição de equilíbrio. Ou seja, quando isso aqui é zero, a gente tem equiparação dos potenciais químicos. Então fica o μ do produto é igual ao μ dos reagentes. Ou seja, na condição, no equilíbrio. É muito importante. Então, quando a gente tem essa condição de equilíbrio, não apenas os potenciais termodinâmicos são extremizados, mas alguns outros, como o potencial químico, são equiparados a fim de manter essa condição. O que a gente gostaria agora de fazer? Vamos tentar entender como que a gente tem uma expressão para esses potenciais químicos a fim de escrever agora a energia livre de reação, não em termos só do potencial químico, né, mas das atividades que descrevem essas espécies que estão em solução ou na fase gasosa, nesse exemplo. Então, o que a gente precisa é utilizar aqui a equação ou a relação de Gibbs-Dunning. Então, utilizando a relação de Gibbs-Dunning, o que a gente precisa saber? Da definição da energia livre, desculpa, da energia interna, que nada mais é que Ts menos PV mais a somatória do potencial químico vezes o número de mols. Então, aqui essa é a definição, né, da energia interna, e a partir dessa propriedade a gente consegue utilizar pela relação de Gibbs-Dunning uma condição que a gente pode escrever então essa propriedade de potencial químico. Bom, como que a gente faz isso? Deriva tudo. Então vai ficar du é igual a TdS mais SdT menos PDV menos VDP, regra da cadeia aqui, né, pessoal? Mais somatório de J, dn de J, mais somatório n de J, dn de J. Se a gente considera se pressão, temperatura e potencial químicos constantes, o que isso resulta? Então, a gente pode escrever em duas partes. Basicamente, essas derivadas que têm pressão, temperatura e potenciais químicos dão nulo, dão zero. O que sobra é du é igual a TdS menos PDV mais a somatória de J dn de J. Consequentemente, a gente chega nessa relação que é SDT menos VDP mais a somatória N de J d de J vai ser igual a zero para satisfazer a relação aqui em cima. Vamos considerar novamente a condição de T e P constante, mas deixando variar o potencial químico. Desculpa, vamos considerar T constante, deixar variar P e potencial químico. Como que a gente reescreve isso? Vai ficar por uma espécie só. N de J, dN de J, menos VDP é igual a zero. Isso nada mais é que dN de J é igual a volume dividido pelo número de mols, que você já sabe que é o volume molar, vezes dP. Então, essa variação, opa, desculpa, aqui é dN de J. dN de J vai ficar volume pelo número de mols, dP.
Então a gente sabe que essa propriedade, né, essa variação do potencial químico em termos de pressão e temperatura vai ser igual ao volume molar, que também depende da pressão e temperatura, vezes dp. Se a gente integrar isso aqui resulta como potencial químico de J de P em T menos potencial químico de J. Agora, vamos definir uma pressão de referência que eu vou chamar de pressão padrão, P0. Essa pressão que você já conhece, que é a definida a 1 bar, T, que é igual. Então a gente vai integrar dessa pressão, que é uma pressão conhecida, o volume molar de P e T, dP. Vamos reescrever essa equação, como é que fica? Fica de J de P e T é igual a de J de P0 e T mais a integral de P0 a P do volume molar, que depende de P e T também, dP. Se a gente utilizar um gás ideal, a equação do estado é igual, PV igual a nRT, certo? Então, substituindo para o volume molar, o que a gente pode escrever? Potencial químico da espécie J, P e T, é igual ao potencial químico no condição padrão, P0T, mais a integral de P0 a P de RT sobre P, utilizando a equação de estágio de um gás ideal, que nossos reagentes são gases, dP. Então a gente chega finalmente que o potencial químico que a gente queria escrever em termos, né, dessas atividades, no caso do gás ideal, essa atividade vai estar relacionada com a pressão, então o potencial químico vai ser igual aqui, potencial químico padrão, mais o RT, que é uma constante, vai para fora da integral, então fica RT, integral de P0 a P, de 1 sobre P dP. Então a gente chega na expressão que a gente gostaria do potencial químico, que é o potencial químico dessa espécie. P e T vai ser igual ao potencial químico da espécie no estado padrão, mais o RT Ln de P sobre P0. Relembrando que nosso estado de referência, né, estado padrão, possui a pressão de um bar. Então aqui às vezes as pessoas confundem, né, falam estado padrão e já define uma temperatura. Não necessariamente precisa ser a 25 graus, você pode variar a temperatura. Então, para no caso de um gás, o estado padrão vai ser sempre 1 bar. Se a gente olhar no Lewis Handel, que é um livro bem importante de termodinâmica, a gente vai ver a notação que Lewis escreveu para essa mesma equação. Então, segundo a notação de Lewis, a gente vai ter que o potencial químico dessa espécie vai ser igual ao potencial químico do estado padrão mais RT Ln de uma propriedade que você já conhece, né? Porque isso é uma revisão, que é a nossa atividade. Se a gente comparar essa equação com a equação definida no estado anterior, do slide anterior, a gente vai ver que a atividade é descrita por P sobre P0. Por uma solução, a gente vai ter que considerar coeficiente de atividade, certo? Se a gente tem um gás real, a gente vai ter que considerar a fugacidade. Mas como é o caso de um gás ideal, é mais simples, né? E aqui vai ser um bar, então a atividade basicamente vai ser a pressão, né? Normalizada pela pressão conhecida a um bar. A gente tem o potencial químico
padrão, que é descrito dessa forma, que explicitamente está representado por uma pressão conhecida, P0, e uma dada temperatura. Novamente, aqui a gente sabe que é um bar, mas a temperatura pode ser definida em qualquer outra condição. Usualmente é colocada a 25 graus, mas não necessariamente significa que a 25 graus tem que ser o estado padrão, ok? Então esse cara aqui a gente sabe que é um bar. E a gente viu também, isso é considerado automaticamente que para sólidos a atividade é igual a 1. Bom, por que a atividade é igual a 1? É só voltar aqui na equação e você notar que existe uma integração, né, variando a pressão para esse volume molar. Se você considerar um sólido e variar a pressão, você consegue mudar a pressão desse sólido? Praticamente não, né? Porque é uma fase incompressível. O que acontece então? Basicamente que P vai ser igual à pressão conhecida e por isso que a atividade vai ser igual a 1, certo? Então é justamente por isso, pelo fato de Vm, essa fase ser incompressível, né? Compressível, a gente tem que para sólidos atividade igual a 1. E finalmente, a gente chega também nessa relação que a gente gostaria, né? Que o delta RG vai ser igual a NIDP menos NIDR, MIDR. Só que agora a gente pode utilizar a relação que a gente obteve do potencial químico para descrever agora a energia livre da reação em termos das atividades dos componentes que compõem essa relação. Então é basicamente substituir os potenciais químicos pela expressão. Então como é que fica? A variação da energia livre vai ser igual ao coeficiente estequiométrico do produto vezes a expressão que a gente obteve. Então vai ficar V do produto mais RT ln P do produto estado padrão menos μ do reagente padrão mais RT ln P do reagente pelo P0, colocando em partes aqui separando, né, os termos, vai ficar ΔRG é igual NP padrão menos NR padrão mais RT NIDP ln da pressão do produto P0 menos NIDR ln da pressão do reagente pelo P0. Reescrevendo então, o que a gente tem? Que ΔR, energia livre da reação, vai ser igual ao NP padrão menos NR padrão. Esse cara aqui a gente pode definir como ΔRG padrão, mais RT ln das pressões. Então fica a pressão do produto pela pressão do estado padrão elevado pelo coeficiente estequiométrico do produto. Fica no numerador porque o coeficiente é positivo. E no denominador os reagentes porque os coeficientes são negativos. Então PR, zero, elevado a NR. Olha que interessante. Agora a gente sabe como que a energia livre da reação, né, depende com as pressões dos produtos e as pressões dos reagentes. Então, se a gente varia a pressão, tanto dos produtos quanto dos reagentes, isso altera a energia do sistema. Então, essa energia
é escalonado em forma de energia térmica multiplicando pela constante RT. Então, isso aqui é basicamente um fator de escalonamento de energia, certo? Então, a gente varia a pressão do produtor, a pressão do reagente, e isso é normalizado em termos de uma energia térmica e pode se afastar ou não do equilíbrio em relação ao estado padrão mediante esse valor de ΔRG. Ou seja, dependendo da perturbação que você faz, os processos irreversíveis presentes no sistema vão tender a restaurar o estado de equilíbrio, ou deslocando o sistema, a reação para a esquerda, ou deslocando a reação para a direita. Como é que você sabe isso? Pelo valor e o sinal do ΔRG da reação, mediante sempre uma medida relativa, que é o estado padrão que a gente conhece. Então a gente chega na relação muito importante, que a variação da energia livre da reação vai ser igual à variação da energia livre do estado padrão, mais RT, e tudo aquilo lá eu vou chamar de quociente da reação, certo? Novamente, a pressão tem que ser a 1 bar no estado padrão, a constante Q, né, esse parâmetro Q é adimensional, lembrando que a gente sempre está dividindo a pressão em relação ao estado conhecido, que é o estado padrão, por isso que a gente não coloca pressão diretamente, e sim as atividades dessas espécies, e por isso que o Q é adimensional. E outro ponto muito importante que a gente observa é que esse cara aqui, né, esse cara do estado padrão, é um cara que depende do potencial químico no estado padrão. E como ele depende apenas de T, porque a pressão é sempre fixa, a gente vai ter que isso, o ΔRG no estado padrão, também vai depender só de T. Ou seja, são funções apenas. Isso é muito importante, apenas a temperatura, isso é muito importante porque depois a gente vai ver, você já viu, na verdade, né? Que a constante de equilíbrio ela é derivada desse parâmetro no estado padrão. Por isso que a constante de equilíbrio depende só da temperatura, porque ela é definida no estado padrão. A pressão vai ser a 1 bar. Então você só consegue mudar a constante de equilíbrio mudando a temperatura, porque altera a energia livre de reação no estado padrão. Muito bem. Vamos lembrar então da condição de equilíbrio. O que a gente tinha? A energia livre atinge o ponto de mínimo. Então a variação da energia livre pela extensão da reação tem que ser o quê? Zero. Mas a gente sabe que isso também é a energia livre da reação. Então a energia livre da reação também vai ser zero. Isso aqui para PT constante, né? Se a gente coloca zero naquela equação, vai ficar como? Se a gente volta aqui e coloca zero aqui, né? Como é que fica agora a relação? Vai ficar ΔRG padrão é igual a menos RT Ln daquela relação, né? Pressão dos produtos, pela pressão do estado padrão, pressão dos reagentes, pressão do estado padrão, coeficiente estequiométrico. Isso aqui agora a gente vai chamar não de quociente da reação, mas da constante de equilíbrio. Então isso aqui vai ser igual a menos RT Ln de K, vou chamar de Kp, porque a gente está trabalhando com essas pressões. E isso novamente ressalto para você, de que eu falei ali atrás, que Kp é uma função exclusivamente da temperatura. Então, na condição de equilíbrio, a gente viu que o ΔRG vai ser zero, que a constante da reação vai ser igual à constante de equilíbrio,
e necessariamente a constante de equilíbrio também é adimensional, pois a gente está trabalhando com atividades, não com pressões. Então, o que a gente viu nessa aula? Foi uma aula relativamente rápida, mas é uma aula de revisão, certo? O que tem como objetivo essa aula é basicamente mostrar para vocês que a condição de equilíbrio a gente pode escrever uma relação, né, muito importante aqui da energia livre da reação, a energia livre do estado padrão, mais o RT do LN do conceito da reação. Ou seja, se a gente perturba a reação variando a pressão do reagente ou a pressão do produto, os processos irreversíveis vão atuar a fim de restaurar essa condição de equilíbrio, alterando esse ΔRG, de tal forma que a gente volte à condição de equilíbrio, onde que é basicamente o que? Hoje a gente tem o delxi, delg delxi igual a zero, então a gente acha a condição de equilíbrio quando a gente tem basicamente o estado padrão, que é a nossa condição de referência. Certo? Então, o que a gente viu? Bom, condição de equilíbrio, ΔG, ΔXi é igual a zero. Reescreveu isso em termos da equiparação dos potenciais químicos do produto e dos reagentes, achou uma expressão para os potenciais químicos e relacionou isso com o ΔRG. E agora a gente tem uma expressão, né, que descreve a condição, né, de perturbação das pressões do produto dos reagentes e como isso vai ser restaurado o equilíbrio mediante essa variação de energia livre da reação. Então é basicamente isso que a gente viu, vocês já viram em físico-química, mas a gente recapitulou porque o que eu acho importante é a gente entender de onde vem essa relação, porque a equação de Nernst ela aparece dessa relação aqui, ok? Então na próxima aula a gente vai abordar um pouquinho mais como que essa reação, essa equação se comporta e já passar para a equação de Nernst. Agradeço aí a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.